Bom dia, Sidney. Bom dia a todos os presentes. Eu gostaria de agradecer a presença de todos e eu vou iniciar essa reunião da maneira mais simples possível. Eu vou passar a palavra para algumas pessoas, para que essas pessoas possam trazer rapidamente as novidades da semana referentes à crise do coronavírus. Eu vou passando, apresentando as pessoas conforme eu vou dando as palavras. Fica aberto aí para as perguntas, para todo mundo, para a segunda parte. Essa primeira parte vai ser bem rápida, a gente vai tentar ser o mais simples possível e vai ser aberto para as perguntas na segunda parte. Eu começo passando, então, a primeira palavra para o Dr. Marcel Marchese. O Marcel Marchese é sócio responsável pela área trabalhista do escritório e ele vai trazer uma série de importantes notícias hoje referentes às modificações, fundamentalmente essas últimas medidas provisórias que atingiram diretamente o trabalhista. Eu te dou 2 minutos, Marcel, por favor. Bom dia a todos. É uma responsabilidade muito grande ser o primeiro a falar logo de cara. Obrigado, Sidney. Eu sou o sócio responsável do RSZM pela área trabalhista e eu acho que é uma das áreas que mais tem sido afetadas e que gera mais dúvidas nesse momento de crise, né? A novidade principal da semana, já absorvendo o que aconteceu semana passada, foi a emissão da medida provisória 936, que vem emergencialmente tentar garantir os empregos por meio de uma redução da jornada de trabalho e de salário ou da suspensão dos contratos de trabalho por um período de 2 meses. Tá? Então, o governo está correndo atrás das providências necessárias. É uma medida provisória que já vinha sendo esperada há umas 2 semanas, tá? Que teve um ensaio dela na 927 da semana passada, mas que agora parece que se sacramentou. Inclusive, os especialistas concordam no sentido de que o governo agora agiu acertadamente. Então, são 2 figuras principais nesse momento de crise que todos os empresários estavam esperando, que é a redução da jornada de trabalho com a redução de salário de 25%, 50% ou 70%, tá? Compulsoriamente, você pode fazer por acordo individual, não precisa da anuência do sindicato, e o governo irá complementar esses salários desse período, tá, com um valor de referência que ele vinculou ao valor do seguro-desemprego, mas não é seguro-desemprego, é um valor de referência. Então, se você reduzir 25%, ele vai complementar com 75% do valor de referência do seguro-desemprego, e assim por diante. Essa suspensão pode levar até 3 meses, pode ser de até 3 meses, e ela gera uma garantia de emprego após o retorno de mais 3 meses, do período igual ao que você der a redução. Então, com isso, o governo tenta manter os postos de trabalho, auxiliando o empregador com o pagamento dessa folha de pagamento que agora está tão pesada. A segunda forma seria a suspensão direta do contrato de trabalho, que isso vai de encontro à necessidade da cadeia produtiva industrial, das empresas que realmente, comércio de varejo, tiveram que fechar suas portas. Tá? Então, a suspensão do contrato de trabalho também é permitida, pode ser feita por acordo individual, para pessoas que ganham até R$ 3.116, tá? Eles esperam beneficiar uma grande parcela desse setor e você poderá suspender o contrato de trabalho por até 2 meses. Tá? Com o pagamento de até 100% pelo governo federal, tá? No valor de referência teto do seguro-desemprego. Ok? Então, depois do retorno dessa suspensão, a pessoa terá garantia de emprego por mais 2 meses. Então, o governo tenta distribuir esse valor de uma forma equânime para poder garantir por pelo menos, no prazo máximo de 6 meses, esses empregos dessas pessoas. Tá? A formalização disso vai ser diretamente com o Ministério da Economia. A empresa vai notificar o Ministério da Economia e os empregados em 48 horas
anteriores à suspensão ou à redução. E a primeira parcela será recebida em até 1 mês desse aviso. Até o presente momento, não tem ainda o acesso no Ministério da Economia, eu estou acompanhando diariamente, mas deve acontecer até segunda-feira, para que possa dar início a esse processo. Tá? Várias empresas já estão adotando, dependência da provisória de anteontem para ontem, tá? E aqueles que venham de necessidade atual do mercado. Tá? Também nesse sentido, a medida provisória da semana passada deu a possibilidade de conceder 30 segundos, férias. doutor Marcel. Muito obrigado. Conceder férias para os empregados, independente de negociação sindical, então para colocar todo mundo de férias, caso haja necessidade da empresa. Essas são as medidas mais atuais nesse momento para garantia de emprego e para auxiliar os empregadores à manutenção dos empregos. Dr. Sidney? Muito bom. Obrigado. Eu vou passar a palavra a seguir para a doutora Kelly, que vai dar uma pincelada nas questões aduaneiras, também de 2 minutos, e não tente fazer como o doutor Marcel, que empurrou muito tempo aí para frente, hein? Por favor, doutora Kelly. Bom dia a todos. É uma responsabilidade estar falando aqui sobre o comércio exterior, mas eu queria dar um overview das questões aduaneiras, como está se portando o comércio internacional no meio dessa crise. A Receita Federal do Brasil tem algumas medidas que ela propôs para enfrentamento da crise, foi criado um sistema de gestão. A maioria dos portos foram considerados atividades essenciais, portanto, os portos seguem com as suas atividades normais, obviamente que com todas as restrições necessárias para que as pessoas não sejam atingidas, né? Eu vou pegar aqui mais ou menos um resumo. Anvisa, Inmetro e MAPA se adaptaram ao contato físico e propuseram alguns procedimentos especiais. A Receita Federal do Brasil propôs um novo comitê, que é um comitê de gestão gerado pela pandemia, para poder agilizar o despacho aduaneiro das mercadorias destinadas ao combate do Covid. Então, álcool em gel e todas essas mercadorias, elas estão com um tratamento especial e tem também a possibilidade de entrega antecipada. 31 desses produtos também eles estão com a alíquota diminuída do imposto de importação, alíquota zero. Outra medida que foi tomada pelas autoridades foi a ausência de entrega do BL original. Para que você possa pegar uma mercadoria, retirar ela, fazer a retirada, antigamente era necessário a entrega do BL original. Hoje em dia, os armadores e agentes de carga eles estão facilitando, esse BL não precisa ser assinado e elas estão sendo entregues sem a BL original. Outra pergunta que tem sido muito frequente é se há alguma possibilidade de diferimento de prorrogação dos tributos na importação. Não há nenhuma previsão legal dessa prorrogação, ou seja, todos os tributos que são incidentes na operação de importação, eles seguem normal. Imposto de IPI, todos, absolutamente todos. O Estado de São Paulo, ele está possibilitando a utilização do crédito acumulado do ICMS para pagamento. Eu estou com fome. Bota, vai, nos 3 pontinhos, start o vídeo. Vou ver se agora vai. Não, aí mas quem está falando essa mensagem? Nós temos também... Está falando que o hospedeiro... É o Colasso... Kelly deu uma interrompida aí nessa última parte. Você pode repetir para a gente? Qual última parte? No finalzinho agora que você estava falando. Ok. Sobre a postergação, sobre o diferimento dos tributos que são incidentes na operação de importação, algumas justiças federais já estão concedendo liminares. Essas liminares são seguras? Não, elas são uma exceção. E eu entendo que elas são cabíveis somente para as áreas relacionadas a alimentos, áreas essenciais.
né? Então, mas já há essa possibilidade, sim, de questionar o diferimento dos tributos incidentes na operação de importação. No mais, o comércio internacional ele segue mais ou menos regular. Obviamente que a diminuição das negociações internacionais ela é um fato por conta do dólar e por conta do próprio comércio. Acredito que seja isso os principais pontos. Obrigado, Kelly. Desculpa ter te interrompido, porque houve alguém que entrou sem querer e faz parte do... Houve alguém que entrou. Eu vou passar a palavra para o meu sócio Eduardo Roca, responsável pela área tributária, junto comigo lá do escritório, para passar o up-to-date do tributário. Eduardo, pode passar? Bom, bom dia a todos. É um prazer novamente estar aqui passando as informações tributárias. Em 2 minutos ou 3, eu acho que vai ficar bem resumido, mas eu acho que de forma didática aí para passar do que de fato já está em vigência, eu vou dividir isso em esferas, né? Então, no primeiro, na regra geral, que vale para todos, houve a prorrogação das certidões de regularidade fiscal, ou seja, quem participa de licitação não há necessidade de fazer um novo pedido de certidão. No que se refere aos processos tributários, estão todos suspensos, suspensos no sentido dos prazos, né? Os processos eletrônicos em alguns tribunais, como o TIT em São Paulo, por exemplo, ainda está tendo algum trâmite, mas não tem mais julgamento. O que agora eu vou passar para cada um dos setores. A primeira medida que saiu foi o diferimento do pagamento dos impostos do Simples Nacional, quem está no Simples. Veja, isso não é uma desoneração, isso é um diferimento. Então, as empresas que estão no Simples Nacional podem deixar de recolher os tributos nos próximos 3 meses, no entanto, vão acumular com o pagamento lá dos tributos nos meses de outubro, novembro e dezembro. Então, tem que tomar cuidado com essa medida. Outro diferimento que teve foi em relação ao FGTS. Então, as empresas, nesse período, não precisam mais recolher o FGTS, mas vão ter que recolher também ao final do ano. Essa também foi uma medida que também saiu. Outra medida que saiu relativa aos parcelamentos, no âmbito federal ainda, tá? Houve um parcelamento extraordinário da Procuradoria, que editou uma portaria, Procuradoria da Fazenda Nacional, pegando carona na MP, e que autoriza um parcelamento especial ou um reparcelamento de dívida. Ele tem um modelo até bem vantajoso, né, esse parcelamento, porque a primeira parcela também foi prorrogada para 90 dias. Outra questão que acabou passando recentemente foi a redução do sistema S, que é na contribuição previdenciária. Quando se faz o recolhimento dos tributos incidentes sobre a folha de pagamento, o governo ontem, junto na MP do Trabalhista, reduziu as alíquotas para o sistema S. Isso se aplica a todos aqueles que estão no regime de presumido e no lucro real. E outro ponto relevante que está sendo discutido, que se trouxe aí dos últimos andamentos, foi a suspensão e prorrogação dos parcelamentos ordinários. Então, a Procuradoria da Fazenda Nacional soltou algumas prorrogações, especificamente para cada um dos parcelamentos, suspendeu outros e tomou algumas medidas, tais como não excluir aquele que deixar de recolher o parcelamento e nem protestar mais débitos inscritos em dívida ativa. Isso é importante para a manutenção. Então, para efeito prático de tributos e para nesse momento de necessidade de preservação de caixa, hoje você, teoricamente, os parcelamentos vigentes, eles não precisariam ser pagos e seriam prorrogados. Tem algumas outras medidas, como redução de alíquota de alguns produtos na importação, mas ainda são muito específicos para o tema, eu vou deixar para quando abrir para perguntas. E o último tema importante, que é a Portaria 12, acho que todo mundo está recebendo a questão do mandato de segurança da Portaria 12, que já está vigente ainda, do Ministério da Fazenda, que supostamente, que é de 2012, possibilitaria a suspensão do pagamento dos tributos federais. Nós aqui do escritório, nós estamos acompanhando diariamente essas tentativas, esse mandato de segurança com essa prorrogação, e a gente tem uma estatística que acaba sendo divulgado só quando a liminar é diferida, mas apenas 8% dos mandatos de segurança, de 8% a 10% dos mandatos de segurança nesse sentido, estão tendo algum sucesso. Então, as liminares elas estão, em sua maioria, sendo indeferidas pelo princípio da supremacia do poder público em relação aos entes privados. A fundamentação que está saindo o governo hoje precisa de mais recursos
para conter a pandemia do que eventualmente a manutenção ali dos empregos que se coloca como pano de fundo no uso dessa portaria. Então, ainda ela não tem bastante receptividade. E, por fim, eu vou deixar o Pedro Custódio, ao final, também complementar, teve a redução do IOF, na alíquota zero, né, hoje nos empréstimos, que tinha alíquota do IOF, e tem outras medidas que estão aí para sair, que já são objeto até de elaboração prévia de projetos lá de MP, que já se fala em redução, diferimento do PIS/COFINS, imposto de renda e contribuição, mas que ainda não saíram. Por isso, essa necessidade de atualização recorrente, que tem mais notícias sobre diferimento de tributo que de fato tem. E, por último, no estado de São Paulo, também teve a suspensão de alguns parcelamentos e prorrogação e diferimento dos parcelamentos que já estavam vigentes. Tá, ok? São essas as notícias da semana. A gente abre depois para complementar e passar as alíquotas, o que for necessário para cada um de vocês. Obrigado. Ótimo. Eu agradeço, Eduardo. Vamos passar à frente. Eu queria passar a palavra ou para o Dr. Tadeu ou para o Dr. Edson, não sei se querem falar alguma coisa ou passar alguma novidade. Não, eu acho que o Sidney, dado que tem temas que são mais urgentes, obviamente, né? E a gente tem alguns temas que são relativamente novos e são tão debatidos, eu acho que eu e o Dr. Tadeu, a gente pode ficar aberto e à disposição para o segundo bloco, para a gente falar de questões que são muito práticas, de locação, boa-fé versus força maior. E aí eu posso dar uma pincelada na medida provisória 931/2020, saiu referente às assembleias, sociedades anônimas, limitadas e cooperativas. Mas acho que deixa isso para o segundo bloco, que é mais de cunho prático. Ótimo. Então eu vou passar a palavra para o... Eu queria primeiro só, aqui. se desculpa a interrupção, só para complementar o que o Edson disse, tem algumas novidades também na área civil com relação ao projeto de lei que, aliás, hoje está sendo votado no Senado. Então, esse é um dado importante que procura regulamentar nessa situação atípica, né, as relações de direito privado. Além do que existe também uma preocupação do Conselho Nacional de Justiça com relação às empresas e aos processos de falência e recuperação judicial. Portanto, num momento mais oportuno, conforme o Dr. Edson colocou, nós podemos discorrer um pouco sobre isso. Tá ótimo. Obrigado, Tadeu. Eu vou só pedir, então, eu vou passar a palavra aqui para o Pedro Custódio. Eu queria só fazer uma rápida apresentação do Pedro. O Pedro é, para mim, o grande expert em bancos, nas questões jurídicas de banco, aqui no Brasil, né? Ele tem um currículo inacreditável, maravilhoso. Ele é um cara, o cara que conhece absolutamente tudo nesse tipo de coisa. Antes de qualquer coisa, acho que ele pode tomar a própria palavra e passar todas as informações para a gente, né? Ele é graduado em Direito, ele é graduado em Economia, ele tem mais de 25 anos e hoje ele já passou pelas maiores instituições financeiras, pelo ABN, pelo Itaú BBA, e hoje ele está na XP e ele pode passar essa informação diretamente. Pedro, fica à vontade, você é o nosso convidado número 1 aqui nesse momento. Obrigado, Sidney. Obrigado pelas palavras. Obrigado pelo convite também, tá? É sempre um prazer poder debater essas questões, tá? Eu vou me ater aqui. Depois, acho que no final a gente pode falar também um pouquinho do IOF, como o Roca já antecipou. Mas eu vou me ater aqui uma questão um pouco árdua, tá? Um pouco complexa, que é a questão da medida provisória 930, tá? O que é a questão da medida provisória 930? Ela trata do fim, do efeito fiscal, do que nós, no jargão de mercado, chamamos de overhead, tá? O que é isso, tá? E eu vou tentar simplificar ao máximo, tá? Até para desmistificar alguns conceitos que existem em relação a isso. Todos os bancos brasileiros, a maior parte dos bancos brasileiros, todos os grandes e boa parte dos bancos médios, têm operações no exterior, tá? E essas operações no exterior são para dois motivos básicos. Um, atender os clientes lá fora, ou seja, grandes empresas brasileiras que estavam passando ou estão passando pelo processo
de internacionalização, precisam da ajuda desses bancos lá fora. E um segundo motivo também é para captação de recursos no exterior. Tá? Então, para que ninguém tenha uma mística muito grande em relação a isso, tá? Grandes bancos brasileiros têm unidades externas, tá? Porque isso é uma forma de captar dinheiro mais barato no exterior, e todos nós sabemos que o Brasil é absolutamente dependente desse capital externo. Então, a necessidade de um banco ter uma unidade externa no exterior é basicamente para conseguir trazer dinheiro de fora para cá. Tá? Captar diretamente do investidor exterior sairia muito caro, não seria eficiente. Tá? Bom, o que essa regra da medida provisória 930 trouxe? Tá? Isso, na verdade, é uma regra que eu chamo de mitigação ou de constrição da regra de tributação em bases universais. Quando eu tenho uma unidade externa, quando um banco como o Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, BTG, bancos médios têm unidades no exterior, o lucro dessas unidades no exterior ele está sujeito à tributação no Brasil. Tá? Então, pela regra de CFC, ou regra de tributação de bases universais, o lucro oferido por essas entidades é obrigatório eu reconhecer todo ano na base de cálculo do meu imposto de renda e contribuição social da matriz brasileira. Tá? Isso vale para bancos e vale para instituições não financeiras. Todo mundo que tem operação no exterior, no Brasil, toda empresa, está sujeito ao regime de tributação em bases universais. Ocorre o seguinte, o que é tributado no Brasil é o lucro. Tá? Só que quando os bancos brasileiros fazem um investimento, esse investimento em outro país, obviamente o patrimônio dessa entidade externa ela está em outra moeda, normalmente dólar, mas poderia ser euro, poderia ser qualquer outra moeda. Para eu não ficar sujeito à oscilação da variação cambial sobre esse investimento, o valor do principal, sempre ressaltando que o lucro é tributável, eu, por segurança, até por uma questão de diligência, eu faço uma proteção desse ativo no exterior. Tá? Essa proteção é que a medida provisória chamou, e corretamente chamou, de hedge. Tá? Hedge não é nada mais, nada menos do que uma proteção do meu investimento no exterior que está em outra moeda. Tá? O instrumento que eu costumo utilizar isso no Brasil é o swap e o NDF. Então, eu contrato um derivativo para conseguir converter aquela variação cambial do meu investimento e anular ele no meu balanço local. O que a medida provisória veio fazer é o seguinte, olha, a tua variação cambial do teu investimento no exterior, ou seja, daquele ativo que você tem lá fora, imaginando que eu tenho uma unidade em Nova York que tem um patrimônio de 100 milhões de dólares. Eu faço um derivativo de 100 milhões de dólares no Brasil. A parte da variação cambial desse investimento, que não é tributada, como eu disse anteriormente, que é tributado é o lucro, se ela tiver essa cobertura no Brasil de hedge, essa variação cambial passará a ser tributada ou deduzida do imposto de renda. Tá? Então, o que essa medida provisória fez? Tá? Foi passar a ser tributada a variação cambial do lucro do exterior apenas quando eu tiver uma proteção para garantir a valorização ou desvalorização cambial desse investimento. Então, o que eu digo é que isso, na verdade, é uma mudança de regra de tributação em bases universais, aplicável tão somente às instituições financeiras. Atenção, se uma empresa não financeira tiver essa estrutura de investimento no exterior, ela não vai ser afetada por essa nova regra, tá? E apenas a parcela da variação cambial que tiver essa proteção via swap ou NDF no Brasil é que passará a estar sujeita à tributação. A regra previa um diferimento desse efeito, né? Acho que é 50% em 2021 e 100% em 2022, mas obviamente que isso vai gerar um aumento da carga tributária das instituições financeiras. Tá? Então, em linhas gerais, o que a medida provisória 930 veio fazer foi acabar ou anular o efeito fiscal do overhead, passando a tributar a variação cambial do investimento do exterior de instituições financeiras, desde que esse investimento esteja coberto no Brasil por um derivativo que eu contrato no mercado via swap ou via NDF. Tá? Assim, em linhas gerais, era isso. Obrigado, Pedro. Fabuloso. Eu tenho já umas perguntas, mas a gente vai deixar para o debate. Eu queria apresentar o Pedro Alba. O Pedro é um CFO extremamente competente. Ele trabalhou em vários grupos, trabalhou na Whirlpool, no Grupo Carvajal,
ele trabalhou na Formitex, hoje ele está trabalhando com Pinturas Ipiranga, né? Hoje ele está numa posição muito boa ali na Diguinho, que é uma indústria de fraldas, né? E ela é uma grande vendedora nesse momento. Eu chamei o Pedro especificamente para que ele pudesse, Pedro Alba, para que ele pudesse fomentar as dúvidas dos empresários aqui. Então, agradeço muito a tua presença e o microfone está aberto para você que se quiser dizer alguma coisa. Acho que o Pedro se perdeu aí, não tem problema. Vou passar a palavra agora um pouquinho para uma outra expert aqui. Queria passar a palavra para Tatiana Mijama. E Tati, a Tatiana ela é uma profissional extremamente competente. Ela trabalha no Itaúsa e é conselheira titular da Câmara Superior da terceira seção do CARF. E eu passo a palavra para você falar o que precisar. Obrigado. Obrigada, Sidney. Opa. Obrigada, gente. Bom, é difícil falar depois que todo mundo já colocou os pontos. Acho que o Pedro Custódio assim, trouxe realmente um ponto relevante, que é a MP 930, né, que bem relevante, impacta realmente as instituições financeiras, né? A gente viu também na parte das empresas, das companhias abertas, inclusive de instituições financeiras também, a preocupação em sair a MP 931/2020, né, que trata do arquivamento da junta comercial e dos prazos em relação à Assembleia Geral Ordinária, e a Assembleia trouxe também a possibilidade de fazer a Assembleia virtual, né, que isso é muito importante para as companhias abertas. Um outro ponto que eu queria chamar a atenção, pelo menos da parte tributária, é a MP 936/2020, né? Ela traz a questão do benefício emergencial de preservação do emprego e da renda, né? E traz, pelo menos para as indústrias e para as companhias abertas, a questão da ajuda compensatória mensal, né? Que essa ajuda compensatória mensal, ela pode ser concedida aos empregados, né, pelas empresas que tenham receita bruta maior que 4.800.000, né, no ano calendário de 2019, que tenha tido, né, receita bruta superior a 4.800.000. E essa ajuda compensatória, ela teria caráter, pelo menos da parte tributária, caráter indenizatório e não remuneratório. Isso é muito bom para as empresas, né? E um outro ponto que eu gostaria até de colocar e trazer para vocês, que realmente causou um pouco de estranheza e dúvida, agora em relação ao CARF, né, que tinha saído sim uma portaria CARF 812 de 2020, que ele traz em seu artigo 1º que suspende, né, a suspensão até 30 de abril de 2020, os prazos para a prática de atos processuais no âmbito do CARF, mas a gente sabe que tem a portaria também da Receita 343/20, que traz em seu artigo 6º, que ficam suspensos os prazos para a prática de atos processuais no âmbito da Receita até 29 de maio de 2020. Ou seja, a gente tem duas portarias, uma no âmbito do CARF, que suspende até 30 de abril de 2020 os prazos para as práticas de atos processuais no âmbito do CARF, e a gente tem outra portaria da Receita que suspende, mas até 29 de maio de 2020, os atos processuais no âmbito da Receita. O que realmente gera um pouco de dúvida, eu acho que o pessoal também acho que deve estar estudando, é qual o prazo que eu deveria observar para fins de interposição do recurso voluntário, né? Porque o recurso voluntário, hoje, né, perante o decreto 7235, ele é enviado para o delegado da Receita Federal, né? Que posteriormente envia para a segunda instância. Se eu entender assim, o prazo que eu tenho que observar seria 29 de maio
de 2020 e não 30 de abril de 2020, né? Agora, eu posso entender que a interposição nessa linha, eu entendo que a interposição de recurso especial, embargos de acordo do CARF, deveriam considerar os prazos, né, a suspensão dos prazos até 30 de abril de 2020, e aí, perfeito. Mas o que gera realmente a dúvida, né, Sidney, é se a interposição do recurso voluntário para fins de suspensão eu tenho que observar ou 29 de maio, né, considerando que eu envio para o delegado da Receita Federal, ou eu considero que a suspensão vai até 30 de abril de 2020, considerando que quem aprecia o recurso voluntário é a turma ordinária do CARF, ou seja, então deveria observar a portaria CARF 8.112/20, né? Então, tem algumas dúvidas em relação a isso, né? Tati, eu, sem querer começar os debates, né, eu, em termos de Receita Federal, sempre vou seguir o prazo mais seguro, né? Na minha concepção, o prazo mais seguro é o mais próximo, né? É só uma questão de cuidado. Eu queria aproveitar e vou, antes de começar os debates, eu vou passar então novamente para o Pedro Alba, porque ele estava com problema no som, né? E eu tô tá ótimo, Pedro. Fica à vontade se você puder falar. Quantos minutos eu tenho? Eu te dou 3 minutos, vai. Tá bom. Bom dia. É um prazer estar com vocês. Obrigado, Sidney, pelo convite. Eu queria, primeiro, assim, eu sou hoje, eu estou como CEO de uma empresa de primeiras necessidades. A gente aqui faz fraldas infantil para o público infantil e para o público adulto. Tá? A empresa chama Diguinho, é uma empresa que está em Santo André. E quando quando todos nós nos envolvemos com a questão da Covid, início de março do ano passado, a gente, desde então, teve que se familiarizar com uma série de anúncios diários, né? E assim continua. Então, a percepção é uma. Então, economicamente, o que está acontecendo, o que a Covid está colocando é um cenário, enfim, incalculável de perda econômica, mas a gente entende que as ações colocadas pelo Ministério da Saúde, priorizando as pessoas, a sociedade, é o caminho mais correto, né? O que acontece é que a nossa maior dificuldade, aí falando como, né, executivo ou empresário, é a velocidade com que essas informações ocorrem, né? Então, as medidas, elas são anunciadas diariamente, e aí até dá para entender porque o assunto é novo, mas é uma dificuldade você lidar com mudanças, né, diárias. Então, é porque amanhã não tem transporte público, ou porque hoje, então, vai sair uma medida provisória falando de uma série de questões trabalhistas, de impostos federais, enfim. Então, uma dificuldade é a velocidade com que esta comunicação vem e como ela vem, né? Então, de novo, né, ela vir de par e passo é uma dificuldade, e como ela vem é outra dificuldade, né? Então, por exemplo, a gente tem uma série de medidas anunciadas pelo governo, mas a velocidade de implementação destas medidas e como você acessa estas medidas é algo ainda que precisa ser melhorado e acelerado. Porque, assim, por mais que daqui 1 ou 2 semanas
a gente diga, olha, está tudo liberado de novo, a questão de confiança de consumo do consumidor vai partir da confiança que ele tem com a questão da saúde, o quanto a saúde está preparada ou não para receber isso. E para o empresário e para as pessoas que trabalham na empresa, estar preparado para esse momento que a gente não sabe quando é que realmente vai ser, a gente tem uma necessidade grande de que estas medidas anunciadas elas sejam implementadas, mais efetivas e mais claras. Isso é uma dificuldade, por exemplo, que eu reporto, né, de tudo que está acontecendo, né? É ótimo ter uma visão do empresariado também aqui, né? E mais 10 segundos, para quem tem, e aí é para socializar um pouco das nossas ações, porque nós somos primeira necessidade, a gente precisa trabalhar todos os dias, por mais que a gente tenha um impacto menor ou maior economicamente falando, né? Então, para socializar as medidas que nós adotamos internamente para cuidar dos nossos colaboradores que nos ajudam neste momento, onde é imprescindível a presença deles para continuar fazendo os produtos de primeira necessidade para o nosso consumidor, a gente usa máscaras diariamente dentro da fábrica. Para aqueles colaboradores que usam transporte público, eles saem com máscara para as viagens que eles vão fazer. Nós estamos trabalhando com uma parte do administrativo em home office, dispensamos gestantes, dispensamos os que a gente chama de over 60s, né, que são as pessoas acima de 60 anos e que estão aí no grupo de risco. Enfim, a gente tomou algumas ações que é para se precaver um pouco mais desta ameaça invisível que a gente tem hoje em dia. Sabe que não é 100%, mas a gente procurou todas as precauções possíveis e redobrando comunicação de higiene, que esse é o principal. Legal. Obrigado aí pela parte. Imagina. Eu vou abrir para discussão e queria começar. Quem primeiro levantou a mão aqui foi o Eduardo Roca, que quer fazer uma pergunta, ou levantar um assunto com o Pedro Custódio. Eduardo, fica à vontade. Pedro, até dentro das situações que a gente vem verificando, sobretudo aquelas mais imediatistas, que já tem até muito projeto pronto, eu queria saber e ouvir de você um pouquinho como você está enxergando as medidas, sobretudo na distribuição de dividendos, que até entrou na ordem do dia do Senado recentemente, aí, e a gente sabe que de certa forma, é uma tributação popular, né, vamos dizer assim, né, não tem um apelo negativo para as bases lá governamentais, e também a questão, 2 pontos, essa primeira e um overview do que você acha mesmo, não é? E também a questão do empréstimo compulsório, que isso também é uma questão que a gente sabe que a implementação, o Brasil teve um caso desse, pouquíssimos casos, né? E depois tem toda aquela questão de devolução, como funciona. Se você passar para a gente só o que você acha dessa, como você está enxergando essa questão da tributação sobre grandes fortunas, distribuição de dividendos e também e principalmente o empréstimo compulsório, que eu acho que é o mais dolorido aí de todos. Não, obrigado, Eduardo. Assim, acho que são 3 temas bem relevantes. Bom, como é que eu vejo isso? Vamos separar as coisas. A primeira, distribuição de dividendos. Tá? Todos nós sabemos aqui que não é novidade isso, todo ano, de alguns anos para cá, isso já vem sendo discutido. Tá? Honestamente, isso talvez não seja muito popular o que eu vou falar, eu acho que vai ser inexorável, isso virá, mas só faria sentido, quem defende essa medida, tá? Usa muito o argumento no mundo inteiro é tributado, etc. e tal, ou em outros países é tributado, não no mundo inteiro, mas em outros países é tributado. Isso só faz sentido se houver uma redução também da carga tributária do imposto das empresas brasileiras. Quer dizer, quem defende, não, nos Estados Unidos tem tributação de dividendos, ok, mas eles reduziram a alíquota do imposto para 21%. A gente vai trabalhar em alguma coisa nesse sentido. O meu medo é, como você bem colocou, essa medida é muito popular, né?
ela não é uma jabuticaba, não seria uma coisa só no Brasil, mas o medo da jabuticaba para mim é isso vir sem uma mudança ou sem uma redução da carga tributária das pessoas jurídicas. Tá? Então, se vier, ok, lógico, não seria desejável, não seria o melhor cenário, uma vez que isso desincentiva a produção, etc. e tal, mas a gente está num momento que realmente temos que entender que o governo precisa arrecadar, só que só faria sentido, ou para não gerar uma quebradeira geral nas empresas, uma situação que já estão num grau de dificuldade, se houver realmente uma redução também da carga tributária. Tá? Hoje nós temos uma alíquota efetiva de 34% para não financeiras, 40% para algumas financeiras e 45% para bancos. Somar isso mais 15%, 20% de dividendos não me parece fazer o menor sentido. Tá? Então, teria que reduzir essas alíquotas para ter essa tributação de dividendos. Agora, eu acho que isso virá, obviamente, observado o princípio da anterioridade, etc. e tal, de alguma forma, em algum momento virá. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, tá, que você comentou, empréstimo compulsório. Isso nos preocupa bastante, como você bem colocou, não é inédito, tá? Tem previsão constitucional para isso, tá? Se não me engano, o artigo 148 da Constituição Federal, tá? Acho que o embasamento para isso. Já existe uma proposta nesse sentido no Congresso Nacional tramitando, tá? Só lembrar, isso aí não é uma medida que pode ser implementada com muita rapidez. Eu não vou entrar nos detalhes da proposta em si, tá? Porque ela fala que empresas têm um lucro acima de R$1 bilhão, alguma coisa nesse sentido, mas nós vemos isso com uma preocupação. Tá? Lembrando que esse empréstimo é realmente um empréstimo compulsório, né? Quer dizer, você paga agora para devolver na proposta inicial depois de 4 anos. Tá? Isso já aconteceu, tá? Como você bem lembrou, foi aquela parte dos cruzados novos. Lá atrás pegou pessoa física também. As propostas que eu vi até agora só estão pegando pessoa jurídica. Tá? Obviamente que ninguém vai gostar disso, né? Isso é uma medida extremamente negativa, tá? Até o termo utilizado lá atrás é confisco, tá? Mas é uma questão para nós ficarmos atentos. Imposto sobre grandes fortunas, tá? Existem 2 propostas, pelo que nós conhecemos, nos últimos dias deve ter surgido várias outras, né? Tinha uma que estava bastante avançada, de número 183, considerava grande fortuna, era acima de R$22 milhões, alguma coisa assim. Teve uma mais recente, acima de 5 milhões de reais, ou seja, seria considerada grande fortuna aquilo que é acima de 5 milhões. O que nos preocupa muito nessa medida, e sem entrar agora na discussão de justiça fiscal ou não, tá? É que eles, além de colocar como contribuinte desse imposto o brasileiro, pessoa física, espólio, eles também colocam como contribuinte um investidor estrangeiro. Tá? Isso, para mim, é um tiro do pé absurdo. Quer dizer, no momento que a gente está precisando, como nunca, de atrair capitais, criar um imposto sobre grandes fortunas para investidores estrangeiros no Brasil, me parece que vai na contramão de tudo que nós estamos precisando nesse momento. Tá? Então, em relação a essas 3 medidas, a que eu acho que tem uma chance relativamente grande, a despeito do custo político, é o empréstimo compulsório. Imposto sobre grandes fortunas, eu já ouço disso desde a Constituição de 88. Só lembrando que isso já está previsto na Constituição de 88, tá? E nunca foi aplicado. Tá? Vai ter que observar o princípio da anterioridade, precisa de um projeto de lei complementar, ou seja, é uma tramitação bastante longa, mas acho que só para fazer um heads up para todo mundo, estão surgindo propostas muito mais, vamos dizer assim, abrangentes em relação do que seria essa grande fortuna. Pedro, só para me posicionar, estatisticamente, o imposto sobre grandes fortunas não gera tanta arrecadação quanto parece. Ele aparentemente gera, mas não. Eu estou abrindo para as perguntas do público em geral. É difícil a gente receber, mas tem o chat aí. Se quiser passar a pergunta, eu passo à frente, e quem quiser alguma coisa específica, passa pelo chat, eu abro a pergunta. Eu gostaria também de aproveitar e levantar as questões de direito civil. Muito se fala da questão do fato do príncipe, nós temos uma série de problemas, e são 2 coisas que eu quero perguntar. Então, primeiro, a questão dos civis, e depois a questão do IOF. Aproveitar que o Pedro está
Pedro Custódio está aí, ele poderia falar do IOF. Então, são as duas coisas que eu queria ouvir. Como é que estão as relações civis e como é que está a questão do IOF, que já mudou também. Posso começar com o IOF? Sem dúvida, nenhum problema. Ótimo. Eu acho que essa é uma notícia muito boa, tá? Isso é uma coisa que, na verdade, nós na XP e eu também como pessoa física já vinha militando há muito tempo em muitas discussões com a Fazenda também. Nós tínhamos uma situação completamente anacrônica, tá? Eu não vou entrar nos detalhes, mas o IOF para a pessoa física do Brasil anual, tá? Estava até ontem uma alíquota anualizada de 3,38%, tá? Para a pessoa física, a alíquota anualizada, tá? Tem detalhes aí desse cálculo, a gente não precisa entrar aqui, era 1,88%. Numa retrospectiva histórica, essa alíquota aumentou para 13,38% para a pessoa física, no momento que a taxa de juros brasileira, isso foi na época do governo Dilma, foi aumentada para 14,65%. Tá? Hoje, a nossa taxa de juros básica, Selic, é 3,75%. Pessoal, assim, praticamente uma crueldade, né? Você tributar 3,38%, uma operação de crédito anual, né? Essa imposto anual, sendo que a taxa de juros básica é 3,75%. Quer dizer, acho que é um esforço geral da sociedade para redução de taxa de juros e o governo não vinha acompanhando esse movimento por intermédio de redução de alíquota do IOF. Só para fazer um parênteses, o IOF não deveria ter uma função meramente arrecadatória, né? Ela deveria ter uma função extrafiscal. A Tatiana pode me ajudar até um pouco mais nisso, né? Originalmente, o IOF tinha uma função extrafiscal. E isso não vem sendo observado nos últimos anos, tá? Eu acho que agora, por motivos, infelizmente, não favoráveis, tá? O que ocorreu foi uma redução a zero de tudo, tá? Em outras palavras, de tudo eu falo do crédito. O IOF são 4 tributos distintos: é crédito, câmbio, TVM e orativo financeiro e cambial, e além dos seguros, tá? Mas o que ocorreu agora foi realmente a diminuição do IOF crédito aplicável a físicas e jurídicas, tá? Eu acho que é um movimento que eu reputo como muito atrasado, tá? Essa redução já deveria ter ocorrido antes, mas pelo menos ela foi radical, né? Ela simplesmente zerou. O prazo disso será por 3 meses, tá? Mas 13,38 para a pessoa física durante esse período, eu acho que é uma medida que eu diria mais do que necessária. Ela é tardia, mas que pode realmente ajudar. Obviamente, a gente não sabe como é que o mercado de crédito vai se comportar doravante, mas acho que realmente é mais do que necessário. Era extremamente urgente e, felizmente, ela veio mesmo de forma tardia. Obrigado, Pedro. Eu vou abrir para o Tadeu Ragô falar um pouquinho das questões cíveis, contratos cíveis, etc. e tal. E depois já tem uma série de perguntas aqui. Vocês fiquem à vontade. Bem, diante dessa situação de anomalia, evidentemente as reações de natureza privada, de direito privado, ficam afetadas, né? Há um tumulto geral, porque as pessoas acabam não podendo honrar os seus compromissos, né? Então, os contratos acabam sofrendo impactos porque as pessoas não conseguem cumprir as suas obrigações, seja a de pagar, seja de entregar, enfim, há portanto, uma situação bastante delicada. E o que o Congresso Nacional, pelo Senado, procura fazer no dia de hoje, inclusive, é votar uma lei que procure disciplinar essas relações de uma maneira consensual e que se torne, de certa forma, coloque uma estabilidade nisso. Então, vamos lá. Até lá, nós temos que observar que os contratos estão aí, têm que ser cumpridos. Não adianta imaginar que basta suspender o pagamento, porque o contrato deve ser cumprido, existe a mora e pode ficar sujeito ao pagamento de uma penalidade. O ideal seria que as partes entrassem em entendimento e buscassem uma forma que atendesse a todos, né? Formalizando uma alteração, pelo menos nesse período temporário, suspendendo algumas obrigações ou até mesmo alterando nesse período transitório, né? Esse é um cenário atual, até para que se mostre, evidentemente, a boa-fé do contratante, para que futuramente ele consiga, na hipótese da parte contrária, negar
a abertura de qualquer negociação, ele demonstra boa-fé no judiciário e procure demonstrar com dados concretos de que ele efetivamente não dispõe de meios para cumprir as suas obrigações naquele momento. Então, portanto, em primeiro momento, nós devemos imaginar que a tentativa de um acordo para estabelecer condições novas e temporárias é o primeiro momento, é a primeira ação a ser tomada. Com isso, devidamente comprovado, claro, você, na hipótese de uma negativa, você consegue requerer alguma tutela perante o judiciário. A questão toda é que o acordo vai ser sempre melhor, porque judicializar nessa fase vai ser bastante complicado. Eu estou vendo aqui, inclusive, no âmbito do tributário, que as questões não têm sido muito fáceis, não têm sido tratadas com uma atenção para o contribuinte. E o particular também sofrerá problemas. Mas, para resolver isso, o Senado Federal, através do vice-presidente Antônio Anastasia, elaborou um projeto de lei, o projeto 1179 de 2020, e ele procura disciplinar as regras de direito privado. Portanto, esse projeto de lei que está hoje em votação, agora pela manhã, já apresenta 88 emendas. Realmente não se sabe para que caminho vai seguir. Mas tem algumas questões bastante importantes ali que eu acho que vale a pena a gente colocar. Por exemplo, a suspensão dos prazos prescricionais e decadenciais nesse período que a lei... Tadeu, 30 segundos. Tá. O prazo prescricional até 30 de outubro. Ações de despejo, a não ser para uso próprio do proprietário e de seus familiares, ficam suspensas pelo projeto até dia 31/12. E passando bastante rapidamente, as questões relativas a condomínio, onde o síndico passa a ter alguma autoridade a mais para poder determinar quais são as áreas a serem ocupadas, interferir nessa ocupação, de tal sorte a garantir e evitar a contaminação entre as pessoas. Basicamente é isso. Em uma outra oportunidade eu falo sobre o ato normativo do CNJ a respeito de recuperação judicial. Ótimo. Tem pergunta aqui também de recuperação judicial. A gente já tem um monte de pergunta. Eu vou passando, talvez eu não... todas as perguntas ainda se repetem, eu estou tentando filtrar aqui, tá? A primeira pergunta existe algum estudo sobre o quantum da arrecadação que seria com relação às grandes fortunas? Na verdade, é insignificante. Eu mesmo respondo essa. Existem estudos, tem um estudo feito pelo INSPER, e ele mostra que os valores são absolutamente insignificantes, considerando o Brasil todo. Eu não sei se alguém quer complementar. Ok. E tem uma segunda pergunta feita para a Tatiana. Doutora Tatiana, no âmbito do CAF, já foi cogitado e discutido o tema referente à tributação sobre grandes fortunas? Oi, Sidney, tudo bem? Bom, no âmbito do CAF, a gente não chegou a discutir o IGF, logo porque ele também não foi instituído, né? Mas, assim, o grande ponto, acho que do IGF, realmente, que vem surgindo e pelo menos vem sendo discutido na Câmara e no Senado, é esse oportunismo, né, Sidney? Porque, assim, estão surgindo vários projetos de lei do IGF que realmente tem que observar o princípio da anterioridade, o empréstimo compulsório, que é o PLP 34, que todo mundo está de olho, realmente ele pega empresas, ele alcança empresas que têm um lucro maior um patrimônio líquido maior que 1 bilhão, né? Mas as grandes empresas, apesar de ter patrimônio líquido maior que 1 bilhão, ela tem maiores obrigações, né? Então, a gente também tem que considerar isso como relevante, né? Para fins de apreciação. E o outro ponto também, outro PL que realmente acho que tem
causado um pouco de estranheza, que está voltando também, são aqueles PLs que instituem a nova CPMF, né? Que eles dizem que é uma CPMF transitória, né? Temporária, só nesse período aí de crise, né? Mas, assim, voltando para o CARF, no CARF a gente não chegou a discutir nem a cogitar em discutir o IGF, tá? Ótimo. Sobre a questão da CPMF, tributo sobre movimentação financeira, eu acho que no mundo com blockchain hoje seria um tiro no pé de qualquer governo. Uma hora a gente fala disso, não é o centro da conversa aqui. Eu tenho muitas perguntas sobre postergação de INSS e postergação, o diferimento, né, do INSS e diferimento do ICMS em alguns estados. Eu já sei que o Rio de Janeiro já diferiu, né? São Paulo, a medida está em estudo. Doutor Eduardo, poderia falar para a gente sobre isso? Eu vou falar um pouquinho, depois eu só passo 1 minuto, 30 segundos para a doutora Kelly também, que ela pode complementar o que eu vou falar aqui. Até eu vi aqui algumas perguntas que foram para todos, eu vou até puxar também do Oswaldo, que é diretor de uma empresa do setor do agronegócio, que ele também fez uma pergunta aqui para todos, eu já aproveito e respondo as duas. Existe sim um diferimento, o Rio de Janeiro ele fez esse diferimento do pagamento, logo depois houve a suspensão por parte da AGC, né, como ele bem colocou, mas ainda não tem diferimento específico para o ICMS, ou seja, que deixe de recolher o ICMS corrente. Existem algumas alternativas, como a doutora Kelly colocou, de aproveitar o ICMS, no caso, se tiver agronegócio, provavelmente tem acumulado, se tiver exportação, para o pagamento do ICMS, isso já está autorizado em alguns estados. Ainda especificamente diferimento ou não pagamento do ICMS, não tem. Inclusive, as medidas judiciais que foram impetradas, inclusive pela Fiesp, aqui em São Paulo, por exemplo, ela fez esse pedido e teve indeferimento da liminar ontem. A Fiesp anunciou que estaria impetrando o mandado de segurança, pedindo a suspensão, o diferimento de pagamento de ICMS, e a liminar dela foi negada ontem. A pergunta também se complementa algumas, o que fazer quando não tem a suspensão ou diferimento através de uma medida legislativa. O que a gente tem recomendado aos nossos clientes é que nessa fase há sempre a possibilidade de lá na frente sair um parcelamento incentivado, mas caso não haja caixa para o recolhimento do imposto, do tributo, que se documente para se demonstrar depois que não é uma conduta dolosa. Ou seja, cumpra as obrigações acessórias, deixe de recolher e crie alguns documentos, ou colha os documentos, não é cria a palavra correta, colha os documentos como um dossiê que se demonstra que houve a impossibilidade de pagamento do tributo em razão da calamidade que está instalada. Então, junte lá pedidos que foram suspensos, a necessidade de caixa, porque isso vai fazer lá na frente, eventualmente, para uma discussão se esse não pagamento do tributo foi por uma conduta, ou seja, com vontade de pagar simplesmente, ou por uma impossibilidade. Isso faz diferença depois nas discussões que vai ter lá de juros, multa, em razão da calamidade. Então, respondendo à pergunta do Calixto aqui, que ele mandou para a gente, foi exatamente nesse sentido. Se você já está não recolhendo o tributo, vai juntando todos os documentos que demonstrem que você está impossibilidade de fazer esse recolhimento. Tá bom? Doutora Kelly, quer complementar? Bom dia, eu acredito que o Eduardo já tenha esgotado o tema. Só vou colocar uma situação pontual aqui do estado de Santa Catarina, como os governos pensam. Aqui, especificamente, foi aprovada uma legislação pela Assembleia, todos os deputados postergaram esse diferimento. Quando chegou na Secretaria da Fazenda do Estado e o governador, eles bloquearam, sob o argumento de que não haveria como sustentar o Estado sem o ICMS. Então, eu entendo que talvez o caminho dos outros governadores do Brasil seja esse, manter o recolhimento do ICMS até mesmo para poder arcar com os custos públicos. E corroboro aí as palavras do Eduardo, entendo que se a empresa não tiver possibilidade de pagar, o ideal é que faça uma prova documental para posteriormente a gente possa ter subsídio para a discussão. Acho que é isso. Obrigada. A outra questão, então, eu vou passar para uma pergunta que está aqui, feita pela Sônia, minha ex-sócia, né? Uma pergunta para o trabalhista. A redução proporcional da carga horária
e salários tem que ser feita de forma horizontal, doutor Marcelo. Ou seja, todos os funcionários da mesma companhia devem ter a mesma redução ou pode ser de forma individualizada? Veja só, Sônia, a medida provisória nada fala a respeito disso. O entendimento geral é de que você pode fazer de forma diferenciada, até porque você tem necessidades diferentes em cada setor da própria empresa. Então, eu tenho clientes que já estão adotando o critério misto, que seria metade suspensão da cadeia produtiva, que demanda a presença, e metade a redução, ou até alguns que estão fazendo home office para alguns dos funcionários da área administrativa, principalmente porque não pode parar financeiro, administrativo, contabilidade, e o restante com a suspensão ou redução. Tá? Você pode fazer das duas formas, não precisa ser para a empresa inteira da mesma forma. Perfeito. Eu vou fazer uma última pergunta para o Pedro e depois vou abrir a palavra para as pessoas. Já temos 1h10 aqui e o Pedro Custódio, vou fazer uma pergunta importante. Talvez você possa nos ajudar. Tem uma pessoa querendo saber se a alteração da Selic resultará em um aumento do dólar comercial no Brasil e como esse aumento afeta positiva ou negativamente o país? Bom, agora estou do meu lado economista aí, tá? A vida inteira a gente sempre acreditou que a redução da Selic seria positiva para o mercado, né? Tem duas vertentes, tá? Investidor estrangeiro que entra no Brasil, que afeta basicamente o dólar, tá? Taxa Selic menor, taxa de juros menor, incentiva a produção das empresas. Então, o meu colega o Pedro aí também, obviamente, todo o desejo do empresário é que a taxa Selic caia, porque você gera muito mais capacidade de investir, tomar crédito no mercado e aplicar na produção. Então, isso é um incentivo muito grande para capitais de risco, né, para investimento em bolsa de valores, basicamente o que atrairia muitos investidores. Tá? Por outro lado, isso seria um desestímulo para aplicações financeiras baseadas em renda fixa, tá? O que era um movimento que já vinha ocorrendo nos últimos anos. Tá? Então, nos últimos anos, o que a gente tinha visto no Brasil, eu acho que até a XP é um exemplo desse movimento. Tá? Há uma migração para ativos de risco, baseados na rentabilidade das aplicações financeiras de renda fixa, tá? Ou seja, as pessoas tendem a procurar instrumentos mais rentáveis, tá? E isso é gerado pela taxa Selic. Então, num cenário ideal, sem dúvida nenhuma, a queda da taxa Selic seria de tudo necessária e bem-vinda. Tá? O que a gente está passando agora é uma outra situação, né? A taxa Selic caiu e hoje eu estava vendo até de manhã uma outra conferência dessas com o Mário Mesquita, que é o economista-chefe do Itaú, junto com o Rodrigo Maia. Tá? A redução da taxa Selic possivelmente vai continuar caindo, tá? E não é por esse motivo, tá? É realmente por necessidade de a gente reestimular a economia, que a tendência é entrar numa recessão e, por que não dizer, depressão. Tá? Então, nesse momento, essa correlação entre taxa Selic e câmbio não me parece fazer sentido a gente conseguir atribuí-la. Tá? Realmente, a redução que vai continuar ocorrendo, ou deverá continuar ocorrendo, é muito mais para tentar dar um ânimo na economia do que exatamente para reverter esse fluxo. Só lembrando, né, nos últimos meses nós tivemos uma fuga de capital enorme no Brasil, tá? E obviamente isso é contracíclico ao movimento de queda da taxa Selic. As variáveis aí mais importantes são outras, como confiança, a queda na capacidade, em acreditar realmente no aumento da capacidade produtiva, ou seja, o cenário agora é completamente diferente daquele que seria recomendado pelos economistas até 2-3 meses atrás. Ótimo. Eu tenho um monte de pergunta ainda que não foi respondida, mas eu não quero deixar isso daqui muito longo. Eu vou sugerir o seguinte, eu tenho eu vou botar aqui no chat um e-mail para que as pessoas possam mandar as perguntas que quiserem. Vai ser contato@rszm.com.br e eu vou distribuir essas perguntas
para as pessoas, para os palestrantes, porque também fica muito difícil a gente responder em pouco tempo e daqui a pouco as pessoas vão ficar muito chateadas com a demora deste chat aqui. Então, eu já passei o contato, vocês façam vontade, eu vou começar a fazer conceder 30 segundos para todas as pessoas, todos os debatedores, para encerrar. Vou começar pelo Marcel Marchesi, que, por favor, doutor Marcel, 30 segundos para suas últimas impressões. Bom, eu acho que nessa época de pandemia e de emergência, nós temos que ficar atentos a essas medidas super atuais e que estão sendo lançadas dia a dia, mas o mais importante é tentar garantir os empregos, até como um fim social para que se destinam as empresas aí. E o governo, por essa medida provisória, diz realmente que está tentando auxiliar. Existe uma outra bolsa que seria para pagamento de 2 folhas de pagamento, que o governo também anunciou, mas não está regulamentada pelo BNDES ainda. Então, quem tiver interesse, por favor, conte conosco para poder fazer essa manutenção nessa época de crise. Obrigado, Sidney. Por nada, Marcel. Passo. Perdão, está desligado meu som. Eu passo então para a doutora Kelly para dar as últimas impressões dela. 30 segundos, por favor. A nossa mensagem é que nas questões aduaneiras, certamente há muitas medidas em curso agora no governo federal, nos governos estaduais. Nós vamos estar acompanhando diariamente e na próxima semana já trazemos as novidades, principalmente correlacionadas ao diferimento dos tributos incidentes aí na operação de importação, ou federais ou estaduais. Lembrando que esta é uma atividade, o comércio internacional, que segue regularmente, obviamente, com todas as precauções necessárias pelos órgãos intervenientes. Estamos à disposição. Boa tarde a todos. Obrigado. Estou passando na sequência para o doutor Eduardo Roca. Bom, eu primeiro agradecer a todos os participantes aí, eu acho que foi muito produtivo, obrigado, acho que a gente vai fazer isso com mais frequência para tentar absorver todas as medidas que estão saindo. Bom, meu recado aqui não vai só para as questões aí tributárias, mas eu acho que nesse momento de crise vai como na minha postura de advogado, o que a gente mais precisa, seja para defender nas questões cíveis, seja nas tributárias, para tentar excluir depois alguma eventual conduta que o empresário passa a ter nesse momento de dificuldade, é que se documente. Evite aquelas ligações, a gente sempre vive isso, dizendo, olha, fiz o acordo, eu liguei, deixei de pagar um tributo sem documento ou sem nenhuma fundamentação. Então, use o seu assessor jurídico, nos use, formalize a tomada de decisão, junte documento, evidencie os problemas que estão passando no caixa, seja os pedidos suspensos, seja o encerramento, crie uma memória para que isso possa ser usado lá na frente, quando isso tudo passar, para que possa ter um histórico das medidas que foram tomadas e assessoradas para que o empresário que sobreviver toda essa situação, lá na frente não possa ser pego de surpresa ou estender ainda mais a crise para ele. Então, o meu recado que fica aqui seja nos aspectos tributários, cíveis, contratuais, societários ou econômicos, que se documente cada um dos passos, crie essa memória que vai ser um facilitador para nós ajudá-los aí a sair disso. Conte com a gente, tá bom? Um abraço. Vou passar a palavra para o Edson Sveber, por favor. Eu também agradeço, o Eduardo aí falou bastante do que eu tinha mente falar, acho que é o momento realmente de se registrar os atos ordinários de uma empresa. As pessoas estão muito focadas nessas grandes novidades legislativas que podem surgir, e já surgiram e ainda surgirão, e alguns gestores acabam por esquecer do dia a dia, né? Então, tomou uma decisão urgente, emergente por questões da crise, resolveu deixar de pagar ou negociar verbalmente e não registrar isso. Então, eu acho que, de fato, tudo isso que foi falado em aspectos trabalhistas, tributários, aduaneiros,
todos esses aspectos são muito relevantes, mas não esqueçam do dia a dia, da lição de casa, porque o resultado prático no futuro, se vai judicializar ou não vai judicializar, está totalmente atrelado a essas legislações, mas aquilo que se fica registrado operacionalmente na empresa. Obrigado, Edson. Vou passar a palavra para o Dr. Tadeu, 30 segundos. Bom, eu queria também agradecer a todos. Eu sugiro que vocês acompanhem essa evolução da legislação, inclusive, acompanhem as nossas manifestações aqui e reiterar aquilo que o doutor Eduardo e o doutor Edson já falaram, de que nas suas relações contratuais, no dia a dia da empresa, é necessário documentar tudo, no sentido de você resguardar o respeito ao contrato, à parte contrária e, fundamentalmente, ao princípio da boa-fé. Porque, nesse momento, um acordo por telefone ou por WhatsApp pode não se manter mais adiante, porque a mesma dificuldade que a parte de um lado passa, do outro lado também passa. Portanto, estabelecer toda e qualquer tratativa sempre por escrito, porque a prova é fundamental, eventualmente num pedido de uma liminar ou de uma modificação de um contrato, enfim. A lei já prevê essas hipóteses, saber como utilizá-las. Obrigado. Obrigado, Tadeu. Estou passando a palavra para o Pedro Alba. Pedro, você é empresário e um CEO muito competente. Eu queria agradecer a sua presença, obviamente, mas queria que você tivesse seus 30 segundos, por favor. Obrigado, Sidney. Obrigado aí pela participação de todos. Enfim, foi todos os assuntos muito interessantes, importantes para o nosso dia a dia hoje de empresa. E, na verdade, minha mensagem, enfim, minha única disposição aqui é com que o nosso negócio e as nossas pessoas, né, passem por esse novo desafio. E a minha mensagem aqui eu acho que cada um de nós tem uma responsabilidade hoje muito maior do que a gente se conscientizava do que tinha. Então, a gente tem uma responsabilidade pessoal, tem uma responsabilidade com a sociedade, com os outros. Então, pensando em saúde e economicamente, eu acho que se a gente olhar para dentro, a gente consegue fazer um pouquinho para ajudar a todos. Então, o cenário econômico é complicado, mas eu acho que cada um de nós tem hoje, não uma responsabilidade, mas eu acho que tem que ter uma consciência de se ajudar e ajudar os outros. Ótimo, eu agradeço. Queria passar a palavra para a doutora Tatiana para as últimas considerações. Bom, eu gostaria de agradecer, primeiramente, ao debate. Acho que o debate foi muito rico. Bom, a minha mensagem é: se cuidem, né? Muita paciência, porque estamos sendo bombardeados por diversas normas de diversos órgãos, que sejam reguladores, Receita Federal, CARF, até no âmbito do judiciário, TRFs, cada um com prazo diferente. Então, o meu alerta não só para atentar em relação à formalização, mas para nós atentarmos em relação aos prazos, porque tem muitos prazos, né, que sejam de suspensão, que realmente são prazos que são diferentes, né? Por exemplo, no âmbito administrativo, no âmbito judicial, são prazos diferentes de suspensão, mesmo certidões ou tributos federais, municipais, estaduais também têm prazos diferentes. Então, eu acho que o meu assim, alerta seria para a gente se atentar bastante em relação aos prazos, né? Tati, obrigado. Eu queria passar a palavra agora para o Pedro Custódio. Pedro, suas considerações, excelente a sua participação, gostei muito mesmo.
Sidney, muito obrigado. Tá? Eu, assim, mais do que agradecer pela possibilidade de ter participado desse chat, foi um prazer para mim, foi um prazer encontrar muita gente que eu estou vendo aqui também, tá? Na verdade, para mim, o maior ganho foi o que eu aprendi com vocês, tá? Como a Tatiana colocou, a gente está sendo bombardeado por medidas todo dia, teve realmente uma procura muito grande, tem saído muita coisa, e organizar um chat de alto nível como esse, onde a gente pode consolidar todas as informações, foi de extrema valia para mim, tá? Eu só posso agradecer pelas perguntas, pela oportunidade e por tudo que vocês passaram aqui também. Achei excepcional. Bom, então eu vou tomar a palavra final. Antes de encerrar, eu queria realmente agradecer a todos os participantes. Para mim foi extremamente produtivo. A gente vai continuar falando. Vamos tentar fazer mais chats ao vivo. Vamos tentar trazer mais informações. Quem tiver dúvida, passa o e-mail. Quem quiser alguma coisa e não sabe exatamente como fazer, passa para a pessoa que lhe encaminhou o convite para esse chat. E a pessoa vai encaminhar para a gente. A gente tem tido, o escritório tem trabalhado, passado semanalmente dois papers, o Eduardo pode explicar exatamente, né? Mas são 2 papers que a gente tem passado, atualizando semanalmente o que está acontecendo, e esses papers vão endereçados para cada um em cada uma das áreas. Eduardo, fala um segundinho antes de eu terminar. Bom, na verdade, o escritório hoje a gente montou um comitê multidisciplinar que passa pelo civil, tributário. Esse comitê, na verdade, é um comitê de filtro direcionado para as medidas que estão sendo implementadas, seja no trabalhista, seja no civil, seja no tributário. A ideia é que a gente acabe focando esforços do cliente naquilo que interessa a ele. Então, a gente tem hoje, está saindo um paper na segunda-feira e outro na sexta-feira, está sendo divulgado, difundido para os nossos clientes e para as pessoas que se interessarem, com todas as notícias, mas a gente já tenta direcionar para aquilo que aplica para cada um das empresas. Então, por exemplo, uma empresa que está no lucro real, lucro presumido, não vai receber as notícias do Simples. Isso faz com que ajude naquilo que o Pedro Alba colocou, para se esforçar ou implementar aquelas atividades. Então, tanto no trabalhista quanto no tributário, societário, civil e os assuntos gerais que estão saindo. Então, quem se interessar também, nesse próprio e-mail, já deixa o e-mail, que a gente possa estar direcionando esses informativos direcionados para cada um de vocês. Tá bom? Obrigado. Eu, de fato, vou ter que encerrar. Eu agradeço muito a todos. Acabei de abrir o som de todo mundo, para que todo mundo veja a bagunça que é isso aqui. E eu agradeço demais. Eu agradeço mesmo todos e fico à disposição. Um abraço. Abraço, Sidney. Obrigada. Valeu, Sidney. Valeu, até mais.